A ciência dos novos hábitos. Descubra como corrigir hábitos prejudiciais e transformar suas ações em resultados de sucesso. Ismar Souza. Neste livro, você vai encontrar técnicas, exercícios e conceitos sobre a teoria da ciência dos novos hábitos, a fim de obter sucesso em sua rotina. A importância dos hábitos. A ciência dos hábitos é uma ideia do pesquisador norte-americano B.J. Fogg, que consiste na possibilidade de transformar práticas do dia a dia em novos hábitos. Dessa forma, o autor Ismar Souza compartilha as formulações e exercícios que podem colaborar com grandes mudanças em sua vida. Segundo os pesquisadores, quase a metade da nossa rotina é constituída por hábitos. É como se estivéssemos no piloto automático durante quase 10 horas por dia. Os hábitos são aprendidos e usados normalmente. É impossível viver sem eles. São nossas ações repetidas com frequência, de forma consciente ou não. É, por exemplo, escovar os dentes. Um hábito pode ou não atrapalhar a vida da pessoa. No caso, a pessoa ainda consegue decidir por mudá-lo. Diferente dos vícios, onde a pessoa se torna dependente e perde o controle da situação. Segundo Charles Duhigg, para você mudar um hábito ou para obter um hábito novo, existem 4 condições. Primeira, estabelecer um sinal ou gatilho. O gatilho é uma situação favorável ao novo hábito. É uma espécie de despertador que avisa o cérebro sobre qual padrão deve ser acionado no momento. Existem tipos de gatilhos acionadores do cérebro. Alguns deles são horários. O nosso organismo se acostuma com uma rotina e cria um relógio biológico que pouco se altera. Ambiente. Muitas vezes, o local em que estamos define o que vamos fazer. Pessoas. A companhia de determinadas pessoas pode facilitar algumas respostas habituais. Sentimentos. O estado de humor do momento. Segunda condição. Desenvolver uma rotina. Terceira. Criar uma recompensa. O cérebro deve relacionar benefícios ao seu novo hábito. E quarta condição, acreditar que é possível. Os hábitos podem ser mudados. Cada hábito tem seu tempo para ser mudado. Segundo o autor, a teoria que diz que são necessários 21 dias de repetição para adquirir um novo hábito é apenas meia-verdade. Um hábito simples pode ser mudado em até menos tempo. Por exemplo, adquirir o hábito de tomar água em períodos determinados do dia. Há hábitos que exigem mais trabalho para se instalar, como fazer exercícios físicos. Existem hábitos que se instalam tão profunda e inconscientemente que, mesmo não estando ligados a drogas e substâncias químicas, quando combatidos, podem gerar sensação de abstinência e ansiedade, diminuindo a vontade de mudar. A chave central de toda a metodologia para criar hábitos está no autoconhecimento, pois assim se reconhece a necessidade de quais hábitos devem ser criados para que ajudem a alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Não ignore a importância de se sentir bem consigo mesmo. Como funciona o nosso cérebro? É importante saber que os hábitos são formados a partir de estímulos que recebemos a todo instante e são processados pelo nosso cérebro. São bilhões de informações e sensações que nos impactaram e formaram o que somos hoje. O neurocientista e pesquisador Alex Corb cita 5 ações que, se transformadas em hábitos, podem fazer seu cérebro criar hábitos de felicidade. São elas. Número 1. Ouvir músicas da época mais feliz da vida.
Número 2. Sorrir. Número 3. Pensar sobre os próprios objetivos. Número 4. Dormir bem. Número 5. Caminhar e tomar sol. Essas atividades servem de base para ter uma vida mais saudável, tanto no aspecto mental quanto físico. A fadiga da decisão. Uma psicóloga norte-americana chamada Kathleen Voss fez uma pesquisa que mostra que escolher e tomar decisões gera cansaço. O cérebro tem uma capacidade limitada de tomar decisões. Conforme somos obrigados a tomar muitas decisões, a capacidade do nosso cérebro se reduz temporariamente. Outra coisa interessante é que a necessidade de dormir deve-se à necessidade do cérebro de parar de tomar decisões e descansar. A tomada de decisão, seja ela sobre coisas simples como escolher um presente, seja para decidir temas fundamentais como a escolha de uma faculdade ou a aceitação de um novo cargo, faz parte da função executiva do cérebro. Os hábitos incorretos fazem com que os recursos executivos do cérebro sejam gastos em atividades menos importantes e prejudicam a capacidade de se concentrar e não perder o foco. Sobre isto, obtemos dicas práticas para reservar a energia cerebral e maximizá-la com as questões mais importantes. Algumas delas são ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, cuidar da hidratação, praticar exercícios físicos, separar um tempo para relaxar e realizar pequenas ações diariamente, estabelecendo metas simples. As regras básicas para criar novos hábitos. Primeira regra: seja específico. Tenha planejado onde, quando e como você vai realizar seu novo hábito. Quanto mais específico for, maior será o seu empenho e a chance de dar certo. Se você tem por meta fazer exercícios físicos, por exemplo, não basta propor-se a treinar na academia. Determine que irá se matricular amanhã, quando sair do trabalho, e irá às segundas, quartas e sábados na Academia X às 19 horas para fazer 50 minutos de exercícios. O mais importante é respeitar os seus limites. Não se proponha a fazer coisas que não conseguirá realizar. Faça menos, mas faça. Segunda regra: comece com um hábito simples e diário. Comece com um hábito que não exija um grande sacrifício para ser realizado. O autor sugere: pergunte a si mesmo agora: que novo bom hábito diário quero criar que seja simples de adicionar à minha rotina? Terceira regra: marque um período experimental. Defina um tempo como meta para realizar o novo hábito, por exemplo, 20 ou 30 dias. E então, direcione o seu foco em realizar o seu novo hábito nesse período. Não se preocupe com o depois. Quarta regra: elimine as interferências. Considere a sua decisão como sagrada. Nada nem ninguém deve ser obstáculo à sua realização. Não se deixe levar pela tentação de substituir o seu novo hábito por outra tarefa que, no momento, pode até parecer mais importante. Quinta regra: escolha hábitos complementares. Busque hábitos de apoio complementares que podem sustentar o seu novo hábito. Por exemplo, se você quer mudar a sua alimentação, você também precisará mudar a forma como faz as suas compras, a fim de garantir que você tenha em casa os alimentos certos para substituir os que você quer evitar. Objetivos e hábitos. Os objetivos é que dão o senso de direção, definindo a finalidade para seus esforços. Aí que deve estar o seu verdadeiro foco, pois o seu objetivo é o motivo para estabelecer novos hábitos. Em outro livro do autor, chamado Como Definir Objetivos Claros e Gerenciar Projetos Pessoais, ele conta sobre uma metodologia profunda
para alcançar a realização dos seus sonhos. Primeiramente, é importante alinhar os seus objetivos com os seus valores pessoais. Se você definiu os aspectos de sua vida que são importantes de serem trabalhados, fica mais fácil escolher as ações a serem desenvolvidas. E para seguir em direção aos seus objetivos, é preciso dividi-los em metas menores, que serão alcançadas com mais facilidade. É muito válido ter uma visão do futuro, imaginando com detalhes como será a sua vida. Como identificar os seus hábitos angulares? Os hábitos angulares são aqueles que estão relacionados ao fator emocional, que provocam reações internas na pessoa. Por exemplo, alguns percebem a sua necessidade de praticar exercícios físicos, pois sabem que estão com sobrepeso, porém, não têm o perfil dos que frequentam a academia. Daí vem a vergonha de se verem como peixes fora d'água ou de se sentirem ridículos. Sendo assim, é preciso questionar-se: qual é a atividade ou comportamento que eu ainda não comecei por ter vergonha ou receio de parecer ridículo? É provável que você até saiba o que precisa ser mudado em sua vida, mas por algum motivo interno acaba procrastinando ou simplesmente não fazendo. Nesse caso, o autor tem duas dicas. Primeira, visualize o seu novo hábito. Em algum momento do seu dia, respire fundo e concentre-se em imaginar o hábito que precisa adquirir. Segunda, informe-se sobre o assunto. Leia sites, revistas, livros, etc., sobre o tema que lhe agrada e envolva o tipo de hábito que está buscando realizar. Hábitos e motivação. É muito comum que a falta de motivação se expresse pela indisciplina e preguiça. Nos habituamos ao que nos dá prazer. Então, se os maus hábitos é que proporcionam um prazer imediato, a motivação será maior para mantermos esses comportamentos, mesmo sabendo que eles são prejudiciais. Sendo assim, a transformação de hábitos se dá apenas com recompensas ou punições. Como acompanhar os novos hábitos? Existem algumas técnicas para acompanhar o seu progresso na instalação de novos hábitos. Por exemplo, a corrente do hábito, criada por um humorista norte-americano chamado Jerry Seinfeld. Nessa técnica, é necessário ter um calendário com todos os dias do mês ou do ano que fique num lugar bem visível. A cada dia que você tiver cumprido o seu propósito, você marca um X colorido, criando assim uma corrente visual. Nos dias em que não tem de praticar o novo hábito, marque um X de outra cor e, se falhar um dia, deixe ali sem nenhuma marca. A visualização de uma corrente é um elemento de convencimento do seu cérebro de que existe um processo em andamento. Existem também aplicativos para monitorar as conquistas e esforços. Alguns sugeridos são 7 Weeks e Habit Bowl. Como manter as coisas em ordem? Neste caso, para criar o hábito de ter um ambiente organizado, é preciso criar pequenas resoluções. Por exemplo, se você não quer que as roupas se entulhem ao lado da cama, é preciso que haja espaço nos armários para colocá-las. Ou até mesmo fazer doações, de tempos em tempos, das roupas que você não usa mais. Um espaço arrumado contribui com a qualidade de vida, pois contém uma energia diferente, mais leve. Gera mais produtividade, mais alegria e mais gosto pela arrumação. Este efeito benéfico de organização interfere em seus padrões mentais e, então, você experimenta suas vantagens. Uma sugestão de leitura sobre o tema é o livro chamado A Mágica da Arrumação, escrito por Marie Kondo. Como organizar as finanças? Existem livros e profissionais de consultor da área financeira para auxiliar na organização das finanças. Entretanto,
Isto também pode ser uma questão de rotina e bons hábitos. Tudo deve começar por entender onde você gasta ou investe o seu dinheiro, a fim de identificar quais comportamentos ajudam e quais atrapalham no caminho dos seus objetivos financeiros. Por exemplo, se seu objetivo é reduzir gastos mensais, separe 1 hora por mês e avalie qual será o pequeno e fácil novo hábito para solucionar o caso, ou seja, decida suas micro-resoluções. Tome nota! Diminuir ou eliminar uma única conta pode resultar em uma economia significativa com o passar do tempo. Como conseguir manter a boa forma? Um dos estudos feitos na Universidade de Minnesota mostrou que o simples ato de ficar em pé e caminhar por alguns minutos a mais pode estabilizar os índices de insulina e de açúcar no sangue e prevenir doenças como diabetes e problemas cardíacos. Dessa forma, micro-resoluções podem ser tomadas para influenciar a saúde e a forma física. Por exemplo, pausar o trabalho a cada hora e levantar-se para ir beber água ou caminhar um pouco, subir escadas, alongar-se. Lembre-se, criar novos hábitos exige esforço, estratégia e persistência. Insights. Tendo hábitos de sucesso, você será uma pessoa de sucesso. É preciso ter calma e paciência para adquirir novos hábitos. Para ter motivação em praticar um novo hábito, relacione prazer a ele. Neste livro, você aprendeu que identificar as atitudes que precisam ser mudadas e criar hábitos faz parte do autoaperfeiçoamento. Isto pode mudar o estilo de vida para melhor e facilitar a caminhada para o sucesso pessoal e profissional. Além de estimular a criatividade e flexibilidade, com os hábitos certos, é possível cuidar da saúde.